O tema do vídeo de hoje é um tema que está muito na moda recentemente, mesmo apesar das altas e quedas que tem, a volatilidade é muito alta, mas ainda assim continua na moda, o Bitcoin está cada dia mais na moda. Então a gente vai falar 4 formas que você tem de investir e ganhar com a alta dessa criptomoeda. Então se você tem interesse de investir em Bitcoin e saber um pouquinho mais sobre isso, vem comigo até o final. Fala galera, beleza? Se você é novo por aqui, prazer, meu nome é Henrique Sturt, a gente fala muito sobre investimentos aqui, eu sou certificado como especialista em investimentos pela Ambima e se você tem interesse nesse tipo de conteúdo, já deixa seu like aqui embaixo e se inscreve no canal para receber mais vídeos como esse também, beleza? Então sem mais delongas, bora direto para a primeira forma da gente investir em Bitcoin. Vamos lá então, além de falar todas essas formas, eu também vou falar as vantagens e desvantagens de cada uma delas. Então para a gente começar, a primeira forma é a seguinte: comprar diretamente o Bitcoin através de uma corretora de criptomoedas, também conhecida como exchange. Eu até tenho um vídeo aqui no canal mostrando na prática como é que faz essa operação dentro de uma corretora, então vou deixar o link aqui embaixo, mas funciona como se fosse uma plataforma de investimentos tradicional, uma corretora de valores. Você vai lá, transfere o seu dinheiro para lá e converte os seus reais em Bitcoin. Você compra o Bitcoin ali dentro da corretora, da mesma forma que você transfere o seu dinheiro para uma corretora aqui e compra uma ação, por exemplo. O processo é bem simples e é praticamente a mesma coisa. Só que depois que você faz essa operação, depois que você compra o Bitcoin, você pode ou manter esse Bitcoin dentro da corretora, ou seja, o seu saldo fica lá dentro, ou você pode fazer a transferência desse Bitcoin para uma carteira, para uma wallet, que a gente chama em inglês, né? Que é a carteira em inglês. E aí as vantagens e desvantagens de você fazer isso, de você comprar diretamente Bitcoin, estão justamente relacionadas a você precisar manter esse Bitcoin em carteira ou não. Como assim? Quando você transfere o seu Bitcoin para uma carteira, essa carteira ela tem uma chave. Ela tem uma chave que você usa para desbloquear e você consegue fazer transações ali com aqueles Bitcoins. Ou seja, essas vantagens e desvantagens estão justamente relacionadas a você ser dono da sua própria chave. Isso porque dessa forma você de fato é dono da sua chave, então você faz o que você quiser com aquele Bitcoin, então tem essa segurança maior de você pode armazenar da forma que você acha mais adequada. Enquanto nas outras formas que a gente vê, você não tem acesso a essas chaves. Muitas vezes é um fundo de investimento, é um ETF, que você não tem acesso a essas chaves, você só se expõe à valorização. Mas existem 2 tipos de carteira para a gente armazenar os Bitcoins: as cold wallets e as hot wallets. As carteiras quentes, né, as hot wallets, elas são conectadas à internet, então elas permitem que você faça transações ali com Bitcoin diretamente na rede, mas elas estão sujeitas a ataques hackers, justamente porque elas estão conectadas na internet. Já as carteiras frias, né, as cold wallets, elas não têm acesso à internet. Elas são hardwares que ficam desconectados do computador como se fosse um pendrive ou então um carregador portátil e você só consegue de fato negociar e fazer essas transações a partir do momento que ela está conectada dentro do computador. Ah, então as frias são mais seguras? Sim, tecnicamente sim, são mais seguras, mas também tem o risco de armazenamento. Se você não armazenar ela da forma adequada, ela pode corromper, ela pode simplesmente quebrar e falhar da mesma forma que pode acontecer com um HD externo. Se você não armazena da forma adequada, se ele sofre algum impacto muito forte, você pode simplesmente perder tudo que está ali dentro. Nesse caso, você perderia as suas criptomoedas. E além disso, você não quer de fato transferir esse Bitcoin para uma carteira e quer deixar dentro da sua exchange, você pode também, mas elas também estão sujeitas a ataques hackers, justamente porque elas estão conectadas na rede e elas armazenam os Bitcoins de muitas pessoas. Ou seja, tem interesse ali dos hackers de tentar hackear, por mais que elas tenham todo o sistema de segurança e tudo mais, tem esse interesse dos hackers porque é uma recompensa muito forte, né? Porque se eles conseguirem hackear a chave e acessar a carteira de alguma exchange, vai ter muito Bitcoin lá dentro e nos valores de hoje do Bitcoin, então eles vão ganhar muito dinheiro. A segunda forma de você comprar Bitcoins é o que a gente chama de peer-to-peer. É basicamente de pessoa para pessoa, né? Tem muita gente que quer fazer essas transações sem passar por um intermediário, que seriam as exchanges nesse caso. Então você pode pegar a chave de uma pessoa e fazer a transferência do seu Bitcoin. Então às vezes você está lá num barzinho, está sem dinheiro nenhum, esqueceu a carteira, mas você tem acesso à sua carteira, à sua hot wallet no seu celular, por exemplo. Você fala com seu amigo, paga a conta aqui do bar para mim e eu te transfiro em Bitcoin. Então você pode fazer isso também, mandar de pessoa para pessoa, como se fosse ali uma chave do Pix, por exemplo. Você faz a transferência para a pessoa e ela recebe na carteira dela. A terceira forma de investir em Bitcoin são através dos ETFs. Os ETFs permitem a gente investir em Bitcoin diretamente na B3, na
Bolsa de Valores aqui no Brasil. Recentemente, a Bolsa passou a contar com vários ETFs que, de alguma forma, estão relacionados ao mundo cripto, né? Que vão seguir algum índice do mundo cripto ou que vão seguir a cotação de alguma criptomoeda específica. Então, hoje a gente está com vários ETFs surgindo. Por exemplo, a gente tem o Hash11 e também o BitH11, que são da Hashdex, e também temos o QBTC11 e o QETH11, que são da QR Capital Management. E quais são as diferenças entre cada um deles, né? A principal delas está relacionada a qual criptomoeda cada um deles está investindo. O Hash11, por exemplo, ele tende a seguir o NCI, que é o Nasdaq Crypto Index, que é um indicador que busca refletir o mercado cripto como um todo, não como um todo, porque existem infinitas criptomoedas, né? Mas ele as principais. Então ele vai seguir não só o Bitcoin, mas também algumas outras criptomoedas, como por exemplo, o Bitcoin, Ethereum, Litecoin, Chainlink, Bitcoin Cash, Stellar Lumens, Filecoin e Uniswap. Por sua vez, o BitH11 é um ETF que busca corrigir a emissão de CO2 ali da mineração de Bitcoin, comprando créditos de carbono, enquanto o QBTC11 e o QETH11, eles investem 100% diretamente ali nas criptomoedas, então o desempenho deles tende a refletir respectivamente ao Bitcoin e ao Ethereum. Quando a gente está falando de investir em ETFs, a gente também tem as vantagens e desvantagens, que são as primeiras, as vantagens, né? O investimento inicial é muito menor do que quando a gente investe em fundos de investimento, que vai ser a próxima que a gente vai falar aqui. Então a gente tem essa vantagem que tem um investimento inicial menor. O ETF muitas vezes a cota a partir de R$10, R$50 e o fundo pode ser mais caro do que isso. A taxa de administração dos ETFs também costumam ser mais baixa do que as taxas de administração de um fundo tradicional, justamente porque o ETF é um fundo passivo e um fundo tradicional muitas vezes é um fundo ativo, então tem que remunerar toda a gestão ali dentro. Também nós temos a compra pela sua corretora normal, ou seja, você vai investir diretamente na sua corretora que você utiliza para fazer o seu investimento em ações, para fazer o seu investimento no Tesouro Direto, enfim, vai concentrar tudo ali em um único lugar, porque como você está investindo através da Bolsa de Valores, através da B3, você não precisa ter conta em uma exchange específica de criptomoedas que teria ali no primeiro caso. Então agora você pode concentrar isso tudo no mesmo lugar e justamente por isso a gente tem a vantagem da facilidade também. Já as desvantagens dos ETFs, a primeira delas é a gestão passiva. A gente não tem um gestor ali fazendo a gestão ativa, escolhendo quais são as melhores oportunidades de compra e venda, tentando superar a média do mercado. Então simplesmente vai refletir aquele determinado índice ou então a cotação daquela determinada criptomoeda e você vai ganhar com a alta ou vai perder com a baixa disso aí. Uma desvantagem específica do Hash11 é que o investidor ele não tem controle sobre quais criptomoedas estão ali dentro do ETF, porque o Hash11 vai seguir o NCI e, consequentemente, se alguma criptomoeda entra ali no NCI, consequentemente ela vai entrar na carteira do investidor também. Então, se você queria só investir em Bitcoin, talvez não seja a melhor opção, porque você vai ter todas aquelas criptomoedas juntas entrando na sua carteira também. Outra desvantagem são que os ETFs eles são negociados apenas no horário de pregão da Bolsa de Valores, que fica ali entre 10 da manhã e 5 da tarde, dependendo do momento do ano, até 6 horas da tarde também. Enquanto no mercado de criptoativos no geral, funciona 24 horas por dia. Então você tem essa facilidade de negociar em outros horários que não apenas no horário de negociação da bolsa. E por último, a desvantagem de investir em ETF também é que você não tem controle sobre suas chaves, igual eu estava falando. Você não tem acesso àquela criptomoeda que está sendo investida. O que vai acontecer é apenas que você vai se expor à valorização daquele mercado ou daquela criptomoeda específica. Você não vai ter acesso à chave e vai poder negociar e comprar alguma coisa de fato com seu Bitcoin e tudo mais. É só um ativo ali na Bolsa de Valores. A quarta forma de investir em Bitcoin é através dos fundos de investimento que vão ter uma parcela de Bitcoin ali na carteira. Por quê? Porque no caso dos fundos de investimento, o gestor vai ter uma liberdade maior de fazer aquelas movimentações, ele vai fazer uma gestão ativa, então ele vai participar ali ativamente, vai acompanhar o mercado, tentando identificar oportunidades, quais são as melhores criptomoedas, enfim, ele que vai fazer essa decisão toda. E isso tudo também traz vantagens e desvantagens. A primeira delas é que o investidor não precisa se preocupar de acompanhar o mercado o tempo inteiro para saber a hora de comprar ou eventualmente a hora de vender também. O gestor já vai ser responsável por aquele trabalho. Além disso, a segunda vantagem que eu separei aqui é que alguns fundos que investem em mais de um criptoativos, eles já são diversificados por natureza também, como por exemplo o Hash11. Você tem uma exposição não apenas
em Bitcoin, mas também em outras criptomoedas. E por fim, os grandes fundos, eles costumam ter aqueles especialistas, os analistas, até mesmo o gestor é um especialista no mercado de criptomoedas e criptoativos no geral. Então, como eles têm esse conhecimento muito mais profundo, muitas vezes eles conseguem, de fato, entregar um resultado acima da média. Por outro lado, as desvantagens de investir em fundos de criptomoedas estão relacionadas, primeiro, às taxas de administração que você tem ao investir nos fundos são maiores do que, por exemplo, nos ETFs, e quando você investe diretamente em Bitcoin não tem taxa de administração, mas nos fundos também a gente tem taxa de performance, dependendo do fundo isso pode ter, e também o investimento mínimo inicial é maior, enquanto no ETF é só comprar uma única cota lá na Bolsa de Valores com 10, 50 reais, dependendo do ETF, nos fundos de investimento, alguns têm investimento mínimo de R$1.000, R$500, R$5.000, dependendo do fundo. Outra desvantagem é em relação à legislação brasileira, que não permite que os fundos de investimento comprem diretamente criptomoedas. Então isso aumenta o caminho entre o investidor e, de fato, as criptomoedas. Por quê? O fundo precisa comprar um fundo de investimentos lá no exterior que compra Bitcoin, por exemplo. Então a taxa de administração acaba que é somada, você acaba pagando mais caro por isso e faz o investimento mínimo inicial ser maior também. Outra desvantagem também que vem da legislação é o fato de que existe um limite de 20% para os fundos de investirem em ativos no exterior. Ou seja, 20% do patrimônio do fundo pode ser investido no exterior e o restante o fundo precisa comprar em títulos públicos. Então a exposição às criptomoedas que vão vir daqueles ativos lá no exterior acaba que fica limitada dentro do fundo também. E embora existam alguns fundos que podem investir todo o seu patrimônio 100% em ativos no exterior, eles são exclusivos para investidores qualificados, investidores profissionais, ou que tem algum conhecimento específico no mercado, que trabalha no mercado, tem as certificações, ou então porque tem mais de R$1 milhão ou 10 milhões de reais, dependendo do qualificado e profissional, né? Então, se você é uma pessoa que não tem esse patrimônio, acaba que esses fundos que investem diretamente 100% em criptomoedas ou em fundos no exterior que investem em criptomoedas, aí essa exposição fica limitada para você apenas a 20% naqueles fundos que te permitem comprar, né? E agora eu quero saber quem chegou até esse momento do vídeo. Me conta aí nos comentários se você chegou até aqui. Escreve Bitcoin. Esse é o código para eu saber que você chegou até aqui. E se você gostou desse vídeo, lembra de deixar o like e manda para algum amigo que pode gostar desse conteúdo também. Tá querendo começar a investir em Bitcoin, não sabe como, ele vai conhecer um pouquinho melhor sobre cada uma dessas formas. Beleza? No mais, eu vou ficando por aqui. Um grande abraço para você. Até o próximo vídeo e eu te vejo lá.